Você já parou para pensar que podem existir outras versões da realidade, além da que estamos vivendo agora? No Espiritismo, a ideia de realidades paralelas não é apenas uma hipótese científica ou ficção literária, mas uma possibilidade espiritual concreta. A doutrina espírita nos ensina que o mundo material é apenas uma das dimensões da existência. Existem múltiplos planos espirituais, realidades invisíveis aos olhos humanos, mas que coexistem conosco o tempo todo. Essas realidades não estão em lugares distantes, mas se interpenetram com o nosso mundo físico como camadas de uma única grande realidade. É como se o universo fosse composto por diversas faixas de vibração, e cada plano vibrasse em uma frequência diferente. Nós, encarnados, estamos ligados à faixa mais densa, a da matéria. Mas isso não nos impede de perceber, em certos momentos, outras dimensões. Os médiuns, por exemplo, são capazes de captar essas outras realidades, pois têm uma sensibilidade espiritual mais aguçada. Essas realidades paralelas não se resumem a simples planos espirituais de desencarnados. Podem incluir dimensões onde o tempo e o espaço funcionam de maneira diferente da nossa. Alguns relatos espirituais falam de mundos onde o tempo não é linear, como aqui, mas circular ou simultâneo. Isso significa que passado, presente e futuro podem acontecer ao mesmo tempo, em uma única percepção. Imagine viver em um lugar onde você consegue ver as consequências de seus atos imediatamente, como um espelho moral permanente. Essas realidades são moldadas pelo estado mental e moral dos espíritos que as habitam. Ambientes sombrios e pesados são criações coletivas de espíritos em desequilíbrio, enquanto colônias espirituais elevadas refletem harmonia e amor. Isso nos leva a compreender que o pensamento é uma força criadora poderosa nos planos paralelos. Tudo o que pensamos, sentimos e acreditamos constrói paisagens espirituais, que se tornam verdadeiras realidades habitáveis. Por meio de psicografias, existem descrições de cidades espirituais como nosso lar, com estrutura, sociedade e leis próprias. Essas cidades não são invenções ou meras alegorias, mas realidades paralelas que coexistem com o nosso plano físico. No entanto, nem todos os espíritos vão para essas colônias ao desencarnar. Muitos desses espíritos se veem presos em regiões inferiores, densas e dolorosas, criadas por seus próprios desequilíbrios mentais e emocionais. Essas regiões também estão classificadas como realidades paralelas, mas com uma vibração muito inferior, como é no umbral. O umbral é uma dimensão de sofrimento, onde espíritos permanecem até despertarem para a necessidade de mudança e evolução. Cada um de nós está de certo modo conectado a múltiplas realidades ao mesmo tempo. Enquanto vivemos aqui em carne, o nosso espírito tem raízes em outras dimensões, de onde viemos e para onde voltaremos. Durante o nosso sono, quando o corpo físico repousa, o espírito se liberta parcialmente e pode visitar essas outras realidades. Por isso que temos sonhos tão vívidos, encontros com pessoas desencarnadas e experiências que parecem mais reais que a própria vida. Muitos desses sonhos são, na verdade, viagens do espírito por realidades paralelas. Esses encontros não ocorrem ao acaso, mas seguem uma lógica espiritual de aprendizado, reencontro e missão. Às vezes nos conectamos com lugares do passado que ainda vibram em nossa memória espiritual. Outras vezes, acessamos realidades futuras, como uma forma de preparação para os desafios que virão. Para o Espiritismo, o tempo não é rígido, ele é maleável, adaptável à evolução e à necessidade dos espíritos. Tudo isso significa que podemos, espiritualmente, ter vislumbres de possibilidades futuras a depender do nosso estado vibratório. Essas realidades não estão determinadas de forma imutável. Elas são possibilidades, caminhos abertos diante das escolhas que fazemos. O livre-arbítrio é a chave que nos permite transitar entre essas realidades de forma consciente. Espíritos evoluídos como mentores e guias conseguem se mover com facilidade entre planos diferentes, ajudando onde é preciso. Eles visitam a Terra, permanecem em colônias, entram no umbral e retornam a esferas superiores, tudo conforme a missão. Essa liberdade é possível porque já dominaram as leis espirituais que regem as realidades paralelas. Mas mesmo nós, em evolução, temos pequenas experiências desse tipo, ainda que sem perceber. Um déjà vu, uma intuição, uma sensação de já ter vivido algo, podem ser brechas temporárias entre as realidades. São momentos em que nosso espírito toca, mesmo que brevemente, outra camada da existência. Muitos médiuns relatam experiências onde são levados a mundos distintos, com paisagens, civilizações e histórias próprias. Essas descrições mostram que o universo espiritual é muito mais vasto do que podemos imaginar. Não se trata de céu e inferno como lugares estáticos, mas de uma multiplicidade de realidades em constante transformação. Tudo está em movimento, tudo evolui. As realidades paralelas também crescem e mudam conforme os espíritos que as habitam. Por isso, o Espiritismo nos ensina que devemos cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos. Eles são os construtores da realidade que habitaremos após a morte do corpo físico. Se vivemos em ódio, mágoa, egoísmo e orgulho,
estaremos sintonizados com planos de sofrimento e desequilíbrio. Mas se cultivamos amor, fé, humildade e caridade, criamos laços com realidades luminosas e harmoniosas. A lei da sintonia é imutável. Onde está o teu coração, ali estará também o teu espírito. É interessante notar que essas ideias encontram eco em outras tradições espirituais e até mesmo na física quântica. A teoria dos multiversos, por exemplo, sugere a existência de universos paralelos coexistindo com o nosso. Cada decisão que tomamos criaria uma nova ramificação da realidade, gerando caminhos múltiplos. No espiritismo, essa ideia aparece de forma moral e espiritual. Cada escolha nos conecta com uma realidade vibratória diferente. É como se estivéssemos sempre à beira de dois mundos: o que somos e o que poderíamos ser. E cada pensamento que temos nos empurra em direção a um desses caminhos. A reencarnação também se insere nesse contexto, pois nos permite transitar por diferentes experiências e realidades ao longo do tempo. Cada vida é uma chance de construir uma nova realidade interna e externa, com base em escolhas e aprendizados. Espíritos podem reencarnar em diferentes contextos, épocas, culturas e até em mundos distintos do nosso. Isso amplia ainda mais a noção de realidade paralela, pois há mundos materiais e espirituais espalhados por todo o universo. Não somos os únicos. O universo é povoado por inúmeras moradas, como nos disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Essas moradas são mundos, planos e dimensões que nos aguardam, dependendo do nosso grau de evolução. Alguns espíritos, após desencarnar, não vão diretamente para colônias ou regiões inferiores, mas sim para realidades completamente diferentes. Podem ser levados para escolas espirituais em planos mais sutis, onde aprendem sobre o cosmos e sobre si mesmos. Ou podem ser encaminhados a regiões de recuperação, onde refazem a consciência e preparam-se para novos desafios. Essas realidades são tão vivas e reais quanto a nossa, e muitas vezes mais intensas, pois ali o pensamento é ação imediata. Tudo no mundo espiritual obedece à lei da vibração e da afinidade. Se desejamos alcançar realidades superiores, precisamos elevar nossa vibração por meio de atitudes e sentimentos nobres. A cada dia, cada pensamento nosso é uma semente lançada em uma dessas realidades futuras. Por isso, vigiar os pensamentos e sentimentos não é apenas uma questão moral, mas uma preparação para o mundo que iremos habitar. As realidades paralelas não são ficção. São realidades espirituais legítimas, descritas por inúmeros espíritos comunicantes ao longo dos anos. Médiuns sérios, comprometidos com a verdade, têm recebido mensagens que confirmam a existência de diversos planos interdimensionais. Esses relatos ajudam a ampliar nossa visão e a compreender que a vida não termina com a morte. Pelo contrário, a morte é apenas uma porta para outras realidades, onde a vida continua em plena atividade. E essas realidades estão ligadas à forma como vivemos agora, aqui, neste exato momento. Nossa jornada espiritual é feita de saltos entre essas dimensões, como degraus de uma grande escada evolutiva. À medida que despertamos espiritualmente, passamos a perceber sinais dessas outras realidades no nosso cotidiano. Eles estão nos sonhos, nas intuições, nos encontros inesperados, nos sinais do invisível que tocam a alma. Quando meditamos, oramos ou vibramos positivamente, acessamos camadas mais sutis da existência. A prática do bem, da caridade e do amor nos sintoniza com realidades paralelas de luz e paz. E é justamente essa sintonia que define nossa realidade após a morte. Mais do que dogmas ou rituais, no Espiritismo, não basta crer, é preciso viver a fé com consciência, para criar com nossas próprias mãos um futuro melhor. Um futuro que já existe em potencial, esperando que estejamos prontos para habitá-lo. E esse futuro é construído agora, no presente, com cada gesto, palavra e intenção. As realidades paralelas não são destino, mas escolha. E estão acessíveis a todos que buscam crescer e servir. Elas nos mostram que não estamos sozinhos, que somos parte de algo muito maior, infinito e amoroso. Quando olhamos para o céu e sentimos que há algo além, é porque nosso espírito reconhece essas outras dimensões. É um chamado silencioso, mas profundo, que nos impulsiona a evoluir e despertar. Porque no fundo todos nós somos viajantes do infinito, cruzando planos e realidades em busca de luz e plenitude. E quanto mais despertos estivermos, mais clara será a visão desses outros mundos. Eles já estão aqui, agora, ao nosso lado. Basta abrir os olhos da alma para enxergá-los. Que Jesus esteja convosco.